Por que filosofar? Olá, gente. Bom estar com vocês de novo. Estou muito feliz em estar nesse projeto, né? De toda semana a gente está conversando um pouquinho sobre temáticas da vida, do universo e tudo mais. E essa semana eu pensei sobre o que eu queria conversar, né? E resolvi conversar sobre uma coisa que a mim me é muito cara, é uma coisa que me dá muito prazer, que é o porquê eu adoro a filosofia e porque a filosofia me encanta e porque eu sou encantado em filosofar e convidar outros, né, para essa experiência de pensarmos fora dos padrões e das caixinhas predispostas pelas instituições sociais. O nosso encontro de hoje é por que filosofar? Mas não é o porquê você filosofar. Eu quero mostrar para vocês o porquê a filosofia me encantou desde cedo e porque ela me convidou para este lugar tão precioso que é o pensamento crítico reflexivo. Primeiro tem que contar que eu vim de um lugar onde a filosofia não estava presente. Eu não tive acesso à filosofia na educação formal, e muitos dos espaços que eu frequentava, instituições religiosas, instituição escolar, não tinha o hábito de apresentar o pensamento crítico reflexivo. E muitas vezes era até questionado quando você tinha um pensamento crítico um pouco mais afunilado, um pouco mais provocativo de questionar as instituições. Então eu cresci entendendo que a filosofia não era algo palpável para a minha existência. Até que terminei o ensino médio e tive alguns vislumbres com alguns livros que começaram a me despertar gatilhos para refletir sobre a experiência humana. Lembro com muita felicidade alguns livros que me chamaram para esse lugar crítico reflexivo, Hamlet, do Shakespeare, embora seja da literatura universal, me chamou para pensar a condição da mortalidade, da finitude humana. O Mundo de Sofia, que já falei, e é um dos livros que eu mais gostei de ler, o Matrix, Bem-vindo ao Deserto Real. Eu fui me apropriando e dialogando com a filosofia, até que, cursando História, eu também me propus a estudar filosofia, e os dois cursos começaram a se integrar. Eu não consigo hoje enxergar a história sem a filosofia e a filosofia sem a história e as duas sem a sociologia. Aquelas caixinhas que colocaram o meu pensar dentro de estruturas padronizadas de pensamento, hoje meu pensamento não segue nenhuma dessas caixinhas, porque eu consigo ver história na filosofia, filosofia na sociologia e sociologia na história, porque todas essas condições me dão instrumentos cognitivos e reflexivos para pensar, sobretudo, a minha condição sobre a existência. Então, quando eu convido vocês a pensarem comigo sobre o porquê filosofar, eu não vou falar o porquê você deve filosofar, eu vou dizer o porquê eu fui acolhido por esse lugar tão tempestuoso e paradoxal que é a filosofia. A primeira questão é porque a filosofia ela reflete o eu sou. Ela vai falar sobre esse lugar do se tornar um grito de liberdade para você ser quem você é. A primeira coisa que a filosofia te provoca enquanto linguagem em busca de sentido, ao confrontar as nossas dores viscerais que nós carregamos a partir de todas as nossas experiências e aquelas dores que a gente carrega silenciosamente, onde a gente não tem onde esboçar aquilo que sente, porque nem sempre foi construída pela linguagem do meu pensar. Às vezes eu carrego reflexões, dores, aflições, ou até mesmo questionamentos sobre a realidade, que muitas vezes é realidade que passa pela minha consciência, mas eu tenho um estranhamento no mundo. Essa dor que transfigura, essa vulnerabilidade é provida pela filosofia porque ela não entrega respostas fixas. A filosofia é um movimento do perguntar. É pegar a tua condição existencial, trazê-la para a tua condição consciente e questionar essa possibilidade que te apresenta enquanto verdade. A filosofia, ela é uma linguagem simbólica, ela vai criar imagens que narram aquilo que ainda é invisível e torna a minha singularidade uma herança universal. A filosofia é essa possibilidade de buscar, na minha condição única de existir, porque igual a mim
igual a você e é igual a qualquer outro dos 8 bilhões ou mais de 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta vivos hoje. Nenhum ser humano é igual a outro. E a filosofia, ela é essa inexorável condição de trazer ao visível o invisível e a gente enxergar nessa ação ética, nessa ação de configurar para ti e para mim a resistência às estruturas do vazio. É quando você tira todas as roupagens sociais, todas as estruturas que dizem quem você deve ser e começa a trazer para si a integralidade do caos que existe nas tuas condições mais silenciosas. Filosofia, para mim, que sou um pesquisador estudioso da inclusão, é a condição que me dá para não ser só mais um discurso vazio, mas estar nas minhas relações mais íntimas com a sociedade, em que o meu discurso reflita minha condição habitual de ser. A filosofia, ela me deu a possibilidade de ser aquilo que é muito difícil dentro de esferas sociais que regulam nossos comportamentos, a autenticidade. A filosofia me deu condições de ser autêntico e singular, entendendo que minha herança universal para ser quem eu sou é uma herança que me deu condições de experienciar o mundo, somente na minha condição de experiência para com o mundo, em que só eu vejo o mundo dessa forma. E vendo o mundo dessa forma, eu consigo refletir o belo que me traz, o sublime que me leva para perceber o pôr do sol como uma coisa única, porque ele não se repete. Cada pôr do sol ele sempre será um outro. É assistir um filme, e com esse filme lá, Melipolan, com suas fragilidades e construtos, encontrar significantes do amor e do prazer ao enfiar a mão no saco de lentilha. A filosofia me dá a condição de refletir sobre aquilo que eu quero entender neste mundo caótico e nesse caos encontrar-me também como caótico. E neste paradoxo eu sei o caos e a ordem, o cosmos, e entender que essa minha experiência singular, ela é sublime só por eu mesmo existir frente às dimensões possíveis da realidade. A filosofia me convidou a buscar a verdade. Mas o que é a verdade? O que a gente pode pensar por verdade, se a verdade se alonga a tantas tradições e concepções ao longo da história? Uma verdade foi possível durante muito tempo pela empiria, pelas experiências sociais, que transfigurou com a chegada da filosofia, que transfigurou com a chegada da ciência e agora está se transfigurando para novas possibilidades cada vez mais complexas. A verdade que se busca, ela é esse ente que vai se transfigurando a partir do momento que a buscamos de forma incessante. A filosofia, em algumas tradições, podem ser conceituadas, e aí eu vou trazer 3. A primeira, a aletheia. Na tradição grega, especialmente em Heidegger, verdade, aletheia significa tirar do oculto. Deixar aparecer aquilo que estava velado. É o sentido original da verdade como revelação. Ou seja, a filosofia é esse movimento impetuoso de buscar aquilo que a gente ainda não sabe nomear. Todo grande cientista ele tem uma chama de desejo de compreender aquilo que ainda não tem nome, mas que a curiosidade é tão visceral que o motiva nessa experiência de potência de agir, de libido, de desejo de se defrontar com o desconhecido e buscá-lo de forma válida e plausível. A verdade também pode se apresentar como a romana, compreendida como veritas, a correspondência. No contexto romano e medieval, veritas indica adequação à correspondência, como todo sujeito que pensa, que reflete, ou até mesmo nas nossas instituições e complexidades sociais. Essa veritas, ela é essa verdade que se adequa à correspondência, à verdade da ciência, aquele desejo de buscar a verdade quanto à aletheia, ela é materializada em verdades veritas. Mas não existiria verdade veritas, não existia verdade aletheia se eu também não tivesse a emuná. Emuná é a fidelidade e confiança. Toda verdade ela precisa ser confiável. Nem que seja pelo tempo de verdade que ela dure.
esse movimento tangível que a verdade vai tornando novas verdades, que a ciência nos provoca e que o pensamento crítico coloca essas verdades em xeque, é essa mesma verdade de confiança que eu começo a questionar as verdades de pós-verdades, as verdades fraudulentas, as verdades de fake news que me chegam para modelar a minha forma de pensar e existir. Eu digo, oh, tem alguma coisa errada nessa verdade, vamos buscar uma possibilidade mais complexa de entender aquilo que se apresenta para que eu não seja engaiolado em possibilidades de pensamento que o outro quer que eu pense. Assim, quando a gente traz a filosofia para esse lugar de definição, a primeira definição que nos chega pela memória é a filosofia como amor. E, para mim, ainda é a mais bela forma de pensar a filosofia. O amor como uma conexão do eu para com o mundo e para comigo mesmo. É entender a mim no mundo e o mundo pelo mundo. É quando eu entendo que todo conhecimento que se apresenta pela nossa experiência existencial é inexorável. E nessa experiência inexorável, eu me permito amar a busca por esse conhecimento que nunca vai cessar. Desde a sua origem, o esforço de pensar a racionalidade de modo racional e questionador foi a busca pelos sentidos, e encontrar sentido para que eu acorde de manhã, enxergue o mundo e faça, nossa, eu vou aprender de novo, hoje eu vou encontrar pessoas, e não dessa plausibilidade que nós estamos tendo nos discursos de a vida é ruim, o mundo está ruim, as coisas estão ruins. Não é só isso, obviamente que o caos faz parte das experiências de troca com os outros, mas também a experiência de vida, de existência, ela também é potente. É quando você sente que o mundo faz sentido, que você sente a força e a potência que existe em você, e a sabedoria te dá possibilidades de interpretar esse mundo. A filosofia é essa experiência de cartaz que te faz enxergar a si mesmo e entender todas essas potencialidades que existem na existência e dizer, eu quero mais, eu quero viver isso de forma mais constante, significativa e que me traga respostas a cada dia que eu existo, porque todas as respostas nunca terei. Nunca terei todas as respostas. E é esse o jogo. É porque não tem todas as respostas. É por isso que é divertido. É por isso que a gente é motivado, enquanto filosofar, buscar cada vez mais sentidos nos sentidos que me apresentam. Ferre Mora traz a filosofia como análise dos conceitos fundamentais. É uma investigação sistemática dos conceitos básicos que estruturam nosso conhecimento e nossa ação, fortalecendo clareza conceitual. Pense comigo, perguntas tão simples do nosso cotidiano, que falamos constantemente, mas que às vezes a gente não para entender o peso desses conceitos. Você já se perguntou o que é o amor? O que é o amor? Como é que eu sei que estou amando? Porque o amor se apresenta de formas diferentes nas minhas experiências com o outro. Eu amo. Como é que eu sei que eu estou amando? Como é que a experiência de amor transforma a minha experiência com o outro e comigo mesmo? Você já se perguntou o que é liberdade? Você é livre? Você já se perguntou o que é o tempo? E que tempo é esse que me faz ter experiências diferentes, relativamente diferentes? Você já se perguntou o que é alegria? O que é tristeza? Ah, mas eu não vou perder tempo me perguntando sobre isso, não. É uma experiência, viver nesse automático. Mas quando você descobre e pensa o que é alegria, você está trazendo para você mesmo que a alegria pode ser nomeado. E quando eu nomeio o que é alegria, eu vou identificar as experiências alegres que eu vivo e que visito nos lugares que naquele lugar em que eu estou, naquela experiência que eu estou, naquela condição que eu estou, meu coração bate mais forte, e ao bater mais forte, eu sei que ali eu estou sentindo uma potência de transformação, como Spinoza fala, potência, que me faz dizer assim, nossa,
Que momento lindo! É o que Nietzsche vai dizer, esses momentos são tão intensos que só fazem sentido porque eles são passageiros. Eles vão acabar, eles não vão existir para sempre. Então, quando eu estou vivendo a experiência da alegria, eu tenho que estar vivendo a experiência da alegria ali no momento, porque a fotografia jamais vai trazer a dimensão da alegria que se existiu. Então, quando eu sei o que é alegria, e se eu busco possibilidades de significar esse conceito, eu vou identificar quando o meu coração está batendo de alegria. E essa alegria vai me dar condições de dizer, eu vou viver isso aqui agora, nesse momento. Eu não vou estar fotografando, eu não vou estar abrindo mão da experiência de pertença, a experiência de presença, a experiência de potência de existir. A filosofia é esse modelo de pensar as coisas mais simples, e entender nessa simplicidade uma complexidade tamanha que quanto mais eu experiencio, mais eu encontro significantes. E eu vou aprender a conviver dentro dessas duas dimensões, numa leitura binária simplista, óbvio que eu estou trazendo aqui, mas essas duas dimensões que os gregos chamavam de cosmos, a energia transformadora do todo, e o caos, a energia que significam as coisas. Eu vou entender que nem sou cosmos, nem sou caos, eu sou uma singularidade dentro dessas experiências. O Heidegger, ele vai dizer que a filosofia é um caminho para revelar o que está velado. Em sua totalidade, indo além das aparências e questionar os pressupostos. Filosofia é quando eu paro e algo em mim grita. Grita dizendo assim, e se? E se esse pressuposto não for só isso? E se a vida que eu estou vivendo não é só isso? E se as escolhas que eu fiz não é só isso que me define? E se eu entendo que esse pressuposto muitas vezes está me limitando e que eu posso ser uma potência muito mais significante do que eu sou? Que eu posso ser um agente transformador da minha vida e da vida de qualquer pessoa em minha volta, por conta do entendimento do que eu sei o que é o amor. É uma conexão poderosa entre dois seres e duas ideias que significam e se fortalecem e trazem em si potência, potência de alegria inspirado lá em Spinoza. Quando eu entendo que filosofia é uma experiência de entender totalidades e de sair de amarras que dizem que eu sou limitado a ser pensado pelo que o outro acha, ou mesmo que eu sou limitado a existir dentro de instrumentos institucionais que diz você só pode ser isso, você só pode chegar aqui, você só pode ser isso. É esse pressuposto de questionar e buscar o que está velado quando diz você não pode, que nasce a beleza e a poética do filosofar. Eu me inspiro e a gente vai visitar aí uma das frases mais célebres que a filosofia clássica traz. Só sei que nada sei. Inspirado lá em Sócrates, né? É uma consciência dos próprios limites. Essa postura de humildade intelectual é o ponto de partida para qualquer investigação crítica. Só sei que nada sei não é o que eu não sei. É a possibilidade de tudo que eu sei entender que essa totalidade de saberes que eu sei são limitadas frente ao que eu não sei. O que eu não sei é muito maior, é muito mais amplo do que aquilo que eu sei. Fiz doutorado. Um professor muito sábio uma vez me disse que quando você termina o doutorado e fez bem feito, você termina com uma tese, que é uma resposta. Mas se foi bem feito, você vai terminar com milhares de perguntas. Porque a dimensão de ser mestre, ser doutor, é responder uma pergunta. Mas toda pergunta que traz uma resposta, consigo essa resposta, vai trazer possibilidades infinitas de perguntas em dimensões cada vez mais complexas. O doutorado me ensinou a fazer boas perguntas e encontrar meios de encontrar respostas. Mas foi a filosofia que me ensinou que só a resposta não me basta. O que me motiva e dá potência de existir são as perguntas. As perguntas. Assim como ilustrado no mito da caverna, na República de Platão,
A liberdade, ela é simbolizada por um mundo de aparências. Ou é simbolizada por um questionamento ao mundo das aparências. Dentro de uma caverna, o mundo se apresenta em sombras. E eu acredito que aquelas sombras traduzem a realidade. Lá dentro da caverna. Caverna de redes sociais, caverna de algoritmos, cavernas de inteligência artificiais, caverna de instituições, caverna de provas, de avaliações, cavernas da profissão que eu trabalho, que digo que vou chegar até ali, cavernas de não existir sonhos, de não existir desejos, cavernas de não questionar a minha condição humana, caverna de não potencializar aquilo que eu desejo, caverna de ter medo de ser diferente, caverna de ter medo de não ser potente, cavernas. A alegoria de Platão, ele traz a ideia de que para encontrar a liberdade, a primeira questão que você precisa entender é que você está acorrentado, preso de frente a sombras que projetam um mundo irreal. Primeira questão é questionar os pressupostos. E o primeiro pressuposto é o que me acorrenta, essa narrativa de vida que eu estou, que eu poderia ter uma vida muito mais significativa e potente, que traduz as minhas alegrias em potências mais significantes. É ali que o pensamento começa a ganhar novas possibilidades. E eu começo a enxergar que aquelas sombras são só projeções. Existe uma caverna, eu estou imerso nela. A luz da caverna, ela se apresenta, a passagem da caverna é o sol, que representa a conquista do conhecimento verdadeiro e suas possibilidades de mais perguntas. É a contemplação do bem, é o princípio supremo que ilumina todas as ideias, é a vontade de sair dos aprisionamentos existenciais. A função da filosofia e o porquê a filosofia me encanta é quando a gente entende que os mitos mostraram o conhecimento dentro de uma possibilidade de conformismo e estruturas de narrativas metafóricas à la Joseph Campbell. Que as instituições me colocam em estruturas de pensamentos de conformação e as narrativas que eu trago enquanto herança me dizem os limites da minha existência. Quem abraça a luz deve voltar à caverna para ajudar outros, porque este chegou à experiência de demonstrar que é possível enxergar a existência numa complexidade muito mais poética e sublime. Mas a filosofia, ela não impõe. A filosofia, ela não te carrega. Porque a filosofia me encanta? Porque ela apenas me convidou. Só isso. Ela apenas me convidou para conhecer a sua potencialidade. Eu aceitei o convite e foi incrível. E essa aula de hoje foi dizer para ti, se a filosofia te convida a pensar mais e de forma mais complexa, se permita pelo menos conhecer um pouco mais. Essa experiência é avassaladora. Se inscreve no canal, segue, semana que vem a gente tem mais aula. Obrigado e até breve.